Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo por aqui e para falar desse jogo muito aguardado, que muita gente estava aí na expectativa, esse duelo entre Botafogo e Palmeiras. Jogo que aconteceu no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e o Botafogo venceu por 1-0. Então vou falar do que aconteceu no jogo. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo ou um short por aqui, você vai receber, claro, a notificação. E óbvio, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar o trabalho. Vai que essa pessoa acabe gostando, curtindo o conteúdo aqui. Então, fica esse detalhe para divulgação que é muito importante aí para o meu crescimento. E tô aí na corrida agora para a gente alcançar a marca de 200 inscritos aqui no canal. Então me ajuda nessa aí. Pode me ajudar nessa? Muito obrigado, viu? Então, vamos aqui seguindo, né? Fazendo o trabalho que eu gosto muito, viu? De falar aqui as minhas besteiras a respeito de futebol. Claro, mas com toda a responsabilidade, com certeza. Enfim, vamos falar desse jogo. Que assim, antes teve uma discussão, esse jogo é decisivo, esse jogo é importante. Assim, o jogo é importante, era importante, claro, porque é o que eu sempre falo, todo jogo no Brasileirão é importante. O jogo da primeira rodada é importante, o jogo da quinta rodada é importante, o jogo, obviamente, das últimas rodadas nem se fala. Mas não é um jogo decisivo. Na minha visão, não era um jogo decisivo. Até porque a gente vai ter aí um segundo turno pela frente. Mas é um jogo importante. É um duelo importante entre o líder e o vice-líder. Como eu falo, todo jogo importa. Jogo decisivo mesmo, ele vai ser lá pra frente, quando as duas equipes voltarão a se enfrentar aí pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, acho que a CBF foi bem feliz em colocar um Palmeiras e Botafogo na antepenúltima rodada. Porque pode acontecer das duas equipes estarem ali muito próximas na pontuação. Aí sim, esse jogo no Allianz Parque lá para novembro, aí sim é que vai ser um jogo decisivo. Ele pode ser decisivo para as pretensões de título para o Botafogo, para o Palmeiras, até para as outras equipes que poderão estar disputando o título do Brasileirão até lá. A gente tem uma disputa frenética com Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Bahia nesse momento tá ali também em cima, e outras equipes que podem chegar. Pode acontecer de alguém de repente dar uma arrancada aí e chegar junto na briga, né? Enfim. Então, é um jogo, hoje, né, foi um jogo importante, mas não é um jogo decisivo. Mas é um jogo importante, enfim. Até bati aqui na mesa sem querer, deu uma balançada, mas tá tudo certo, o tripé da câmera tá aqui, então vamos em frente. Bem, falar dessa partida, e cara, que jogo bom que a gente teve, hein? Que jogo bom que a gente pôde acompanhar, que é um jogo digno de duas equipes que estão na parte de cima da classificação, de duas equipes que estão brigando pelo título. Eles vão brigar pelo título. É claro que para o torcedor do Palmeiras é duro ouvir essa aspa, né? Que jogo bom, né? É claro que para o torcedor do Palmeiras foi ruim perder para o Botafogo. É claro, óbvio, né? O torcedor do Palmeiras queria a vitória, obviamente. Só que, assim, para quem é neutro, né, digamos assim, e tal, e para quem gosta mais de futebol, enfim, foi um jogo bom, né? E claro, o torcedor do Botafogo nem se fala, né? Foi um jogo bom também. Mas digo que foi um jogo bom, né? Eu, como um amante do futebol, cara, a gente pôde ver um jogo movimentado, as duas equipes criando chances, oportunidades. E era um jogo que merecia um placar maior. É um jogo que o Botafogo poderia ter feito mais gols e era um jogo que o Palmeiras poderia ter feito gols. Só que esse placar de 1-0 foi muito construído graças aos dois goleiros. E dois ótimos goleiros, né?
O John, goleiro do Botafogo, e o Everton, goleiro do Palmeiras. O Everton que já foi de seleção, esteve na última Copa do Mundo também. Mas foram caras muito importantes para esse placar de 1-0, porque se não fosse, obviamente, pela atuação do goleiro John e pela atuação também do goleiro Everton, o placar seria maior. Enfim, a gente viu no primeiro tempo momentos em que o Botafogo foi melhor, momentos em que o Palmeiras foi melhor. E vendo aqui as estatísticas, a gente teve aí na casa de 20 finalizações, somando as duas equipes. Cara, é muito alto esse volume de finalizações, né? Mostra a qualidade que foi o jogo e a qualidade das duas equipes também criar jogadas. São duas equipes tecnicamente muito boas, muito qualificadas, né? E aí, o jogo terminou 0-0 muito também por conta de defesas importantes do goleiro John e do goleiro Everton. Aí a gente parte para o segundo tempo e logo no início o Botafogo fez o gol da vitória. Um gol da vitória que começou num desarme, um senhor desarme feito pelo zagueiro Bastos. Cara, que temporada fantástica que tá fazendo o zagueiro Bastos, cara. É impressionante. A gente imaginar que... E a gente, né, que acompanhou, obviamente, o Bastos do ano passado e o Bastos desse ano de 2024, cara, é uma evolução, assim, cara, significativa. E tá jogando muita bola o zagueiro Bastos. Ele que começou a jogada do gol do Botafogo, né? Ele que fez o desarme, uma voadora, né? Dá pra falar assim, é uma voadora. Tecnicamente é uma voadora. Foi na bola, foi um desarme preciso. Na sequência, a bola sobrou pro Marlon Freitas. Cara, que senhor partida fez o Marlon Freitas também, né? E um baita ano que ele vem fazendo também. E aí o Marlon Freitas mandou um belíssimo passe para o Luiz Henrique, que fez uma grande partida também. Aí o Luiz Henrique encarou a marcação do zagueiro Murilo. O Luiz Henrique foi até a próxima linha de fundo e aí tocou para trás. E encontrou ele, Tiquinho Soares, que aí dominou e chutou sem chances de defesa para o goleiro Everton. E dessa forma saiu o gol da vitória alvinegra. O Tiquinho, que chegou ao terceiro gol dele neste campeonato brasileiro e voltou a marcar um gol depois de 3 meses, né? E é um gol importante, cara. E é um gol importante que deu, obviamente, o triunfo pro Glorioso. Manteve o Botafogo, claro, na liderança. Agora o Botafogo abriu 3 pontos de vantagem para o Palmeiras. Abriu 5 pontos de vantagem para o Flamengo, que é o terceiro colocado. O Flamengo que não jogou nesta rodada, né, porque o Flamengo iria enfrentar o Internacional, só que o Internacional jogou neste meio de semana pelos playoffs da Copa Sul-Americana, então esse duelo entre Flamengo e Internacional acabou não acontecendo. Mas é aquilo que eu falei lá no início do vídeo, todo jogo no Brasileirão é importante, toda vitória é importante, o Botafogo conquistou uma vitória importante. Porque essa vitória, ela pode fazer a diferença lá na frente. Pode fazer a diferença lá na frente. Até para citar um exemplo, tá? Eu vejo muita gente falando em relação ao ano passado, aí não envolvendo o Botafogo, tá? Mas em relação ao Grêmio, que foi vice-campeão brasileiro. Ele ficou atrás do Palmeiras na classificação. E eu vi muita gente falando, e aquele pênalti, né, que deixaram de marcar a favor do Grêmio contra o Corinthians, né, aquele jogo que foi 4-4 na Neoquímica Arena. É claro, a gente não sabe, claro, se naquele jogo, se o Grêmio tivesse esse pênalti marcado, se aproveitaria esse pênalti. Mas, se o Grêmio fizesse aquele pênalti, marcasse aquele gol, seria 5-4 para o Grêmio, e o Grêmio seria o campeão brasileiro no ano passado. Então, assim, é aquilo que eu falei de novo. Todo jogo é importante no campeonato. Então, assim, o torcedor do Botafogo ele tem que comemorar mesmo essa vitória, porque pode ser uma vitória muito importante lá na frente. Tá? Enfim. Então o Tiquinho Soares fez esse gol que deu triunfo ao Botafogo. Só que após esse gol, aí o Palmeiras teve
o domínio no jogo. O Palmeiras terminou o segundo tempo com um pouco mais de 60% de posse de bola, eu vi essa estatística. E teve mais finalizações que o Botafogo, teve mais chegadas à grande área do Botafogo do que o contrário, do que o Botafogo conseguiu chegar na área do Palmeiras. O Palmeiras criou um volume maior de oportunidades, só que aí parou no goleiro John. Aí o John foi um cara muito importante aí para essa vitória do Botafogo. Teve um chute do Piquerez também, que o Piquerez pegou um sem pulo praticamente. Aí a bola até pegou um efeito, foi lá no canto esquerdo, o John fez a defesa. O John também fez outras defesas importantes. E aí o Palmeiras não conseguiu marcar o gol. O Botafogo depois ele só foi ter uma oportunidade assim perigosa, lá por volta dos 25 minutos por aí, que o Tiquinho Soares recebeu a bola no meio da grande área, girou o corpo, chutou, só que foi um chute rasteiro no meio do gol. O Everton fez a defesa. E ficou nisso, Botafogo 1, Palmeiras 0. Um baita jogo que a gente pôde acompanhar na noite desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, e detalhe, né? As duas equipes vão voltar a se enfrentar daqui a um mês na Libertadores, né? Dia 14 de agosto, 9h30 da noite, no horário de Brasília, o primeiro jogo no Newton Santos. E o segundo jogo no dia 21 de agosto, no mesmo horário, 9h30 da noite, horário de Brasília, aí no Allianz Parque. E lá para novembro a gente vai ter aí novamente um duelo entre Palmeiras e Botafogo aí no Allianz Parque. Esse sim, aí pro Brasileirão, aí esse que pode ser o jogo de fato decisivo e pode decidir literalmente o título do Campeonato Brasileiro, claro, a depender do cenário que vai ter mais para frente. E era um jogo muito aguardado também, por conta de tudo o que aconteceu no ano passado, diante daquela virada épica que o Palmeiras teve em cima do Botafogo, e muito por conta também de uma rivalidade que foi criada, né, digamos assim, entre a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e o CEO da SAF do Botafogo, o John Textor. E os dois acabaram rompendo relações, digamos assim, tanto é que a Leila acabou não aparecendo hoje lá no estádio Newton Santos para acompanhar a partida. A Leila é uma pessoa que ela sempre vai nos jogos do Palmeiras como visitante, sempre viaja com a delegação do Palmeiras, só que para o jogo desta quarta-feira ela não foi para o Rio de Janeiro. E aí teve o episódio lamentável que aconteceu nesta quarta-feira, em que integrantes de uma torcida do Botafogo acabaram colocando bonecos em uma passarela próxima ao setor visitante. Botaram esses bonecos em uma das passarelas de acesso, né? Sai dali da estação, vai ali para perto da entrada do setor sul. Enfim, eram bonecos representando a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, em que simularam esses dois bonecos enforcados, né? Eu não vou colocar a imagem disso, né? Mas é lamentável, né? É lamentável que pessoas tenham feito isso, né? É claro que criou uma rivalidade nesses últimos tempos, mas não precisa chegar a esse ponto, né? Não precisa chegar. Mas uma coisa positiva que a gente pôde ver é a maior parte da torcida do Botafogo sendo contra isso. Contra pelo que aconteceu. Contra pelo que fizeram nesse ato. Né? A SAF do Botafogo depois ela emitiu uma nota, né, dizendo ser contra isso. Né? Que bom que aconteceram essas manifestações que são contra essa atitude que algum imbecil fez antes do jogo. Que bom que a maioria se mostrou contra essa atitude, né? Claro que acabou também acontecendo a manifestação, né? A galera xingou a Leila Pereira no estádio, né? Depois da partida e tudo mais. Enfim, mas que
Espero que essas cenas não se repitam, né? E o meu temor disso é que como é que vai ser a recepção lá em São Paulo, né? Para quem for lá para o Allianz Parque, né, para o torcedor do Botafogo que vai lá para o Allianz Parque para acompanhar os jogos, seja pela Libertadores ou mais para frente pelo Campeonato Brasileiro, né? Lamentável, né? Até dei muito tempo para falar dessa atitude, né? Desse ato lamentável, né? Então, enfim. Mas que bom que a gente teve um jogo bom. Que bom que a gente teve um jogo bem disputado, bem movimentado. Foi um jogo digno de duas equipes que vão disputar até o fim o título do Campeonato Brasileiro, que vão disputar a Libertadores. Uma das equipes vai acabar deixando a competição sul-americana nas oitavas de final. E pode acontecer esse duelo na Copa do Brasil, né? Nesta quinta-feira vai acontecer o sorteio. A pessoa se acontece lá no sorteio, aí aparecerem lá a bolinha do Botafogo e a bolinha do Palmeiras, e aí os dois se enfrentando na Copa do Brasil, aí a gente pode ter uma overdose, né? Porque aí a Copa do Brasil está programada para acontecer nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. O jogo de ida 31 de julho, o jogo da volta nas oitavas de final da Copa do Brasil, 7 de agosto. E aí depois, dia 14 de agosto, o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores e no dia 21, o jogo da volta. Tem gente que não ia gostar muito não, tá? Muito Palmeiras e Botafogo junto, tem muita gente que não vai curtir muito não, mas, cara, também seria legal, viu? Mas aguardar para ver como é que vai ser, né? Então, tá aí, amigas e amigos. Esse é o vídeo que eu tinha para falar desse duelo entre Botafogo e Palmeiras, que teve a vitória do Glorioso pelo placar de 1-0. E aí, o que você achou do jogo, hein? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você ficou comigo até aqui ao fim desse vídeo, muito obrigado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo. E em breve volto com mais um vídeo por aqui, tá certo? Beijos e abraços a todos, até a próxima, tchau, tchau.